A paz do Senhor, meus amados irmãos e meus amigos. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Vamos estar dando continuidade ao projeto Apocalipse. E hoje estaremos falando acerca da igreja de Pérgamo. É a terceira igreja do Apocalipse. São 7 igrejas. E hoje estaremos falando da igreja de Pérgamo, bem objetivamente, para que o vídeo fique bem aprazível, não fique longo, cansativo, a fim de que você assista, tá bom? Mas antes, dê a sua inscrição aqui no canal. Por favor, faça isso em nome de Jesus. Se inscreve aqui no canal, dê o like, tá? Ao se inscrever também, ative o sino da notificação, dê o like, que é o joinha, o gostei, que isso é importante demais, meus irmãos. Meus amigos, dê o like, em nome de Jesus. Senta o dedo no like aí, ó. E também não deixe de compartilhar, curtir, comentar positivamente o vídeo, tá bom? Isso vai ser bênção para a minha vida e para a sua também, pode acreditar. Leremos o texto agora, que vamos estar fazendo algumas considerações. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Cristo sempre se apresentando, de uma forma veraz, contundente, poderosa às 7 igrejas. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então vamos lá, queridos, fazer uma pequena análise, porque se fôssemos fazer uma longa análise, o vídeo seria de uns 40 minutos no mínimo, tá? Só nessa passagem que nós acabamos de ler. Então vamos analisar, assim, detalhes bem importantes dessa carta a essa igreja de Pérgamo, ok? Então é isso. Aqui vemos que Jesus ele se identifica logo no versículo 12, quando pede para que se dirija ao anjo da igreja que está em Pérgamo, Aqui Jesus ele fala que tem uma espada aguda de 2 gumes. Essa espada aguda de 2 gumes é um símbolo da palavra de Cristo, da palavra do próprio Deus. Porque a própria epístola de Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é como uma espada bigúmia, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Está em Hebreus, na epístola aos Hebreus 4:12, se a minha memória não falha. Muito bem, a igreja de Pérgamo, queridos, era uma igreja comprometida e era a mais antiga da cidade, da província de Roma ali, tá? E era também uma sede, também ali sediava-se uma importante sede do governo romano, tá bom? Então, geograficamente, geopoliticamente, essa cidade de Pérgamo era uma cidade muito importante. O nome Pérgamo vem também da palavra pergaminho. A palavra Pérgamo, porque nesta cidade havia muita produção de pergaminhos. Então essa cidade recebeu também esse nome devido a isso, a essa, vamos dizer, essa atividade que era muito circunstancial ali nessa cidade de Pérgamo, tá? Aqui Cristo fala mais uma vez, conforme disse para a igreja lá de Éfeso, Ele diz: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas não negastes a minha fé. Então esse trono de Satanás aqui, queridos, que é citado, aqui nesse texto, pode ser uma alusão, tá, a um altar de 60 metros de altura que tinha em honra ao deus Zeus.
um altar de 60 metros. E também nessa cidade de Pérgamo era um centro de adoração ao imperador. Vocês sabem que em determinadas épocas, alguns imperadores, né, isso começou logo lá pelo ano primeiro, mais ou menos, até o ano 2, 3, foi por aí. O imperador é considerado Sóter, que é Salvador, e era considerado Kyrios, que é Senhor. Quem não adorasse o imperador estava indo contra um deus, ou seja, um homem querendo se divinizar, querendo ser Deus. E quem não o adorasse era levado ao martírio. Então, nessa cidade de Pérgamo havia um importante centro de adoração ao imperador. E os cristãos, obviamente, não se curvavam diante do imperador e nem o adoravam, porque o verdadeiro cristão, ele só adora a Deus e mais ninguém, e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, havia esse cenário geopolítico também na cidade de Pérgamo, né? Então, aqui é citado Antipas, que foi morto entre vós. Antipas acredita-se que foi o primeiro mártir dali das igrejas da Ásia. Foi um homem que teve uma fé notável e, consequentemente, pela sua fé, pela sua postura de cristão, ele ficou na contramão do mundo hostil que ele vivia. Porque a nossa fé, muitas vezes, ela não é que nós sejamos má pessoas. Não, o cristão é pessoa boa. O cristão de verdade é uma pessoa que não dá trabalho, que não dá calote. É uma pessoa que vive para Deus, vive para ajudar o próximo. Mas isso é algo que é hostil ao mundo que vive em desordem, ao mundo que vive desordenado. Entenderam? Então, por isso que Antipas, ele vivia na contramão do mundo e foi martirizado consequentemente. Então é citada aqui a doutrina de Balaão. Tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão foi um profeta mercenário que foi contratado por Balaque, rei de Moabe, para poder amaldiçoar o povo de Israel. Mas como ele não pôde amaldiçoar, porque Deus não deixou amaldiçoar o povo, e ele disse até uma palavra muito importante: como eu posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Então tá lá no livro de Números, tá? O livro de Aritmoi, ou Bemidbar, né? Como queira, no hebraico Bemidbar, e no grego Aritmoi, que dá um nome Números, né? Então, queridos, ele disse que não podia amaldiçoar, mas ele ensinou depois práticas, que eram práticas que levariam o povo a se contaminar. Práticas de idolatria e práticas de prostituição. E o povo cedeu, teve essa brecha, e essas brechas entraram. E isso está dizendo que na igreja de Pérgamo haviam pessoas com esse espírito de Balaão, o espírito balaônico estava atuando ali. Também o Senhor diz que haviam pessoas que tinham ali simpatia e seguiam a doutrina dos nicolaítas, que nós falamos no vídeo anterior. No vídeo que nós gravamos antes desse, o vídeo de ontem, né? Falamos um pouco que esses nicolaítas, eles são acredita-se que eles vêm de Nicolau, né? Que era um diácono, que acredita-se que também se desviou a uma tradição dentro da religião cristã. Lá do primeiro século, segundo século, livros extra-canônicos, né? Mas que são importantes para algumas informações, que dizem que ele se desviou da fé e ele se tornou um opositor e criou uma própria religião para ele. É o que diz aí. Mas é uma especulação, não é uma certeza, ok? Então, ok, vamos lá. Deus, então, o Senhor Jesus, ele diz: arrepende-te, pois que não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A palavra de Deus sempre é a arma de Cristo. Cristo, pelo poder da sua palavra, pelo poder da palavra que sai dos lábios do Senhor Jesus, as batalhas são vencidas, as guerras, por certo, serão todas elas vitoriosas. O Senhor Jesus será vitorioso em todas elas e ganhará todas as batalhas e, consequentemente, a guerra contra as forças do mal. Então o Senhor Jesus está dizendo que esses males também, doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas, ele iria pelejar contra essas doutrinas que estavam poluindo a igreja, que estavam fazendo mal à igreja de Pérgamo e, consequentemente, dar-nos uma lição espiritual a nós também,
porque essas doutrinas, elas estão embutidas em muitas coisas, né? No nosso dia a dia tem muitas sutilezas e nós temos que estar sempre com o nosso espírito alerta para que não sejamos envolvidos com as sutilezas das doutrinas que são contrárias ao que a palavra de Deus tem para nós, para nos alimentar. Comida envenenada, ela faz mal à saúde. A Bíblia também, quando ela está envenenada pelo conceito torcido dos falsos mestres, dos falsos professores, falsos pastores, falsos doutores, eles vão nos contaminar. E há muitos destes por aí afora. Tomemos cuidado, queridos. Então o Senhor diz que conta quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Veja que sempre tem essa sentença, né? Dizendo que nós que temos ouvido, claro que nós temos 2 ouvidos, né? Mas a audição aqui é uma audição espiritual. Porque tem pessoas que elas estão surdas espiritualmente. Paulo, inclusive, diz isso ao seu filho na fé Timóteo, que nos últimos dias as pessoas estariam como que com comichões nos ouvidos e não dariam ouvido à sã doutrina. Olha só, como se estivesse com cerume espiritual. E não entenderiam as palavras santas, as palavras sadias, as palavras de vida. Porque hoje a gente vê coisas tão do arco da velha, coisas assim, que a gente fala, meu Deus, como é que pode? Esse povo não tem a Bíblia para poder ler, para poder ver que eles estão errando? Porque a Bíblia é igual um espelho, né? Quando a gente fica diante de um espelho, a gente vê, a gente alinha o cabelo, a gente se penteia, a gente vê se tem algum cisco, alguma coisa no rosto. Enfim, a Bíblia, ela é como um espelho de Deus para que nós olhemos mediante a ela como está a nossa aparência espiritual, acima de tudo, não só física. Então, o Senhor Jesus, ele diz que quem vencer, né, ele dará de comer do maná escondido, ou seja, uma comida especial, uma comida espiritual, uma comida que só os vencedores vão comer. E dará uma pedra com um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Então, queridos, essa pedra aí é uma coisa bem interessante. Essa pedra branca, os júris votavam antigamente pela absolvição jogando uma pedra branca em uma urna. Isso significa dizer que nós somos absolvidos de Deus. Jesus pagou o nosso preço com o seu sangue. Hoje nós somos absolvidos da nossa culpa pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo, que morreu e pagou a nossa dívida. Então, era jogada uma pedra branca, né? Os júris votavam pela absolvição, jogando uma pedra branca em uma urna. Também eram usadas pedras especiais como símbolos para vários propósitos, como recompensas para vitórias em jogos. O novo nome se refere a um caráter de Cristo atribuído à pessoa. O nome na Bíblia tem um significado imenso, e o novo nome significa dizer que assim como um dia Jacó, que quer dizer suplantador, ou aquele que engana, teve um encontro com o anjo do Senhor, né? Um Malá Elohim, encontrou-se com esse anjo, lutou com ele, e o anjo então mudou o nome dele de Jacó para Israel, e Israel, que quer dizer príncipe de Deus. Então, queridos, a mudança do nome Jesus vai fazer. Que nome será esse? Eu não sei. A Bíblia não revela, só diz que é um novo nome. Isso é altamente espiritual e significativo para todos nós. Significa dizer que estaremos em um patamar muito mais elevado do que o nome Ricardo, do que o nome André, do que o nome Augusto e tantos nomes que nós temos pelo mundo afora, nomes em português e em outros idiomas, em outras línguas. Então, queridos, é isso. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente corre o máximo aqui para o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Porque eu sei que tem pessoas que não têm assim muita paciência para ver vídeos muito longos. Então a gente procura correr o máximo para poder abençoar vocês com uma palavra pastoral. Os vídeos que eu estou gravando são vídeos de cunho pastoral. São vídeos de aconselhamento espiritual. Não são vídeos acadêmicos e nem são vídeos exegéticos. Porque se fôssemos fazer isso, demandaríamos muito tempo e só aqueles que realmente gostam mesmo, né? Que infelizmente nos dias atuais são poucos. Só aqueles que gostam mesmo de coisas muito longas, de vídeo de 1 hora. Eu já cheguei a gravar com o pastor Paulo Henrique Caldas, homem de Deus, né?
um grande amigo. Um abraço, pastor Paulo, se você vê esse vídeo, te amo em Cristo, meu amado irmão. Então cheguei a gravar 2 horas e pouco, 2 horas e 15 minutos, mas foi um vídeo que a gente estava ao vivo gravando ele sobre escatologia. Ok, queridos? Então é isso. Que Deus abençoe sua vida, que a graça do Senhor, a paz do Senhor esteja em todos os aspectos da tua vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.